Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos aí na nossa aula de exercícios do nosso tópico número 9 aí do nosso curso da primeira série. Então, hoje vamos lá com os nossos 5 exercícios, sem mais delongas, mãos à obra. Então, ele diz para você o seguinte: um corpo é abandonado a uma altura de 45 metros, determine o intervalo de tempo necessário entre o momento que o corpo é abandonado e o instante que ele chega ao solo. Obviamente que essa nossa questão que a gente está estruturando, estamos considerando que a gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. E, cara, é um problema super clássico, bem simplesinho. Você tem um corpício, esse corpício está caindo no chão e ele está a uma altura aqui de 45 metros e a pergunta é quanto tempo demora para isso acontecer. Bom, eu comentei com vocês na aula que você pode pegar o tempo no ar e encontrar como a raiz quadrada de 2h, perdão, sobre g, certo? Geralmente eu escrevi assim: altura igual a 1 meio de gt quadrado, certo? Eu prefiro memorizar desse jeito, eu acho mais fácil de ler, né? H 1 meio de gt quadrado ou gt quadrado sobre 2, certo? Os dois convergem na mesma ideia, certo? Então vamos lá, eu vou colocar pela formulazinha já que dá o tempo direto, certo? Então o tempo que fica no ar será quanto? Bom, bem rápido e bem direto. Raiz quadrada de 2 vezes o 45 dividido por g, que é 10, certo? Fechou. 2 vezes 45 é 90, 90 sobre 10 vai dar 9. Então, o tempo que ele fica no ar será a raiz quadrada de 9, certo? Terminando nossa questão, raiz quadrada de 9, que são 3 segundos. Exercício facinho, exercício bem clássico, somente um exercício de queda livre. Daria para a gente calcular, inclusive, qual será a velocidade que ele vai bater no chão. A velocidade que ele vai bater no chão é a gravidade multiplicado por este tempo que ele fica no ar, certo? Então, esse cara ficaria 10 vezes 3 e ele bate no chão a 30 metros por segundo. Ou seja, ele está batendo lá quase 110 km por hora. Esse cara bate 108, né, km por hora. Beleza, fechando nossa primeira questão, vamos para a segunda. Ele fala para você o seguinte: na figura estão representadas as trajetórias de dois projéteis A e B no campo gravitacional terrestre. O projétil A é simplesmente solto da borda da mesa, então ele faz uma trajetória aqui descendo, como indica a figura, certo? E o B, ele é lançado com uma velocidade inicial aqui, ó, de 1,5 metros por segundo. Então, enquanto o A é simplesmente solto e ele cai aqui, o B, quando ele é lançado, ele tem uma velocidade inicial aqui, e essa velocidade inicial vale 1,5 metros por segundo, certo? Um está em queda livre, o outro está em um lançamento horizontal, certo? O projétil A leva 0,4 segundos para atingir o solo. Qual será o alcance? Galera, ó, quando você ia fazer o alcance do objeto, você tinha que pegar a sua velocidade inicial e multiplicar pelo tempo que ele ficava no ar, certo? Aí, na hora de você fazer esse cálculo do tempo que ele ficava no ar, você fazia o seguinte: o tempo no ar, você usava aquele h igual a 1 meio de g vezes t elevado ao quadrado, certo? Era essa a nossa equação. Nós pegávamos a altura dessa mesa, usávamos como referência a altura da mesa e jogávamos h igual a gt quadrado sobre 2, isolávamos o tempo e encontrávamos essa altura, certo? Só que teve um comentário que eu fiz na aula com vocês. O A, que é simplesmente abandonado aqui, ele leva um tempo A para chegar ao solo. O B, que tem uma velocidade aqui horizontal, essa velocidade horizontal não faz ele descer mais rápido ou mais lentamente. Essa velocidade horizontal só faz ele cair mais à frente. Então, ele vai ter um tempo B e esse tempo B é exatamente igual ao tempo A. Então, você não precisa fazer muita conta. Por quê? O alcance é a velocidade vezes o tempo no ar. Se o A demorou 0,4 segundos, quer dizer que o B também levou 0,4 segundos. Então, o A será a velocidade inicial, 1,5 metros por segundo, certo? Multiplicado pelos seus 0,4 segundos, certo? Então, esse cara fica 0,4 vezes 1,5, beleza? Então, esse cara vai ser quanto? Bom, 1,5 vezes 0,4, esse cara vai dar 0,6, é isso? Isso mesmo, 0,6 metros, ok? Fechando, então, nosso item C, beleza? Ele poderia lhe questionar mais uma coisinha, que é de que altura ele foi abandonado.
Qual é o valor dessa altura? Bom, se você sabe que esse tempo aqui, ó, é 0,4, você pegaria 0,4, elevaria ao quadrado, multiplicaria com a gravidade que é 10, dividiria por 2 e você já encontraria essa altura, beleza? Então aqui sem muito segredo para encontrar a altura usando a equação da relação entre a altura e o tempo que ele fica no ar. Beleza? Fechando então a nossa segunda questão e vamos para a terceira. Ele fala para você o seguinte, ó: Cecília e Rita querem descobrir a altura de um certo mirante com relação ao nível do mar. Para isso, elas lembram das suas aulas de física básica e resolvem soltar uma moeda do alto desse mirante e cronometrar o tempo de queda dessa moeda até o mar. Cecília solta a moeda, Rita, lá embaixo, cronometra e marca 6 segundos. 6 segundos é o tempo que essa moeda ficou no ar. E a pergunta é: qual é a altura desse mirante? Se esse cara é uma simples queda livre, a gente já montou nos 3 exercícios que nós montamos aí, perdão, nos 2 exercícios que nós montamos a relação. A altura é igual a 1 meio de g vezes t elevado ao quadrado, certo? Usamos no primeiro, usamos no segundo e agora novamente. Como a gente quer descobrir a altura, esse cara vai ficar 1 meio, gravidade 10, certo? Geralmente as questões colocam essa gravidade 10. Quando não tiver escrito, eu vou assumir que seja 10, tá, pessoal? E o tempo sendo 6 que você vai elevar ao quadrado, beleza? 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 10, 360. Então, h será 1 meio multiplicado por 360, que é a multiplicação do 10 com o 36. Lembra que quando você está multiplicando por 1 meio, é a mesma coisa que 360 dividido por 2, certo? 360 dividido por 2 são 180 metros. Fechando a nossa terceira questão, item A, beleza? Bem ok nossas 3 questões aí, bem aplicação zona da fórmula, e vamos para a nossa próxima questão. Ele fala assim: uma esfera é lançada horizontalmente com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade inicial dela, 5 metros por segundo, certo? Da borda de uma mesa horizontal, e ela atinge o solo a 5 metros dessa mesa, ó. Tem a indicação de onde ela bate com relação à base da mesa. Esse cara é o alcance desse lançamento. São 5 metros, beleza? Ele fala para você o seguinte: desprezando a resistência do ar, qual é o módulo da velocidade que essa esfera atinge o solo? E aí você olha, isso aqui o professor não comentou. Pois é, mas é que isso aqui é uma mistura de duas situações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é determinar de que altura esse cara está caindo, beleza? Como que eu faço isso? Eu faço em 2 etapas, ó. Nós vimos que o alcance no lançamento horizontal é a sua velocidade inicial vezes o tempo que você fica no ar, certo? E eu tenho essas duas informações, tanto o alcance quanto a velocidade inicial. O alcance é 5, a velocidade inicial também é 5, tempo no ar aqui eu vou descobrir, e o tempo que ele fica no ar será igual a quanto? 1 segundo. Beleza! Quando você encontra esse tempo no ar igual a 1 segundo, aí dá para você descobrir a altura dessa mesa, onde a altura será igual a 1 meio de g vezes t elevado ao quadrado. Utilizamos essas duas equações já, tanto essa do alcance como a altura, nas 3 questões anteriores, certo? Bom, aqui que vai acontecer? A altura eu não sei quanto que é, então h é igual ao quê? 1 meio de g, perdão, que é 10 esse g, tá? Vezes o tempo ao quadrado, 1 ao quadrado, certo? E isso aqui é 5 metros, ou seja, a altura que você se encontra no início desse lançamento é 5 metros. Pessoal, se nós ficarmos somente amarrados nisso na nossa questão, a gente simplesmente finalizaria aqui de acordo com a aula que eu trabalhei com vocês. Mas agora a gente vai aprimorar isso. A gente vai misturar as nossas ideias e encontrar uma solução. Bom, o que que acontece aqui? Ele pede a velocidade com que esse objeto cai no solo. E aí entra uma questão. Olha só. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, certo?
Essa bolinha aqui, galera, quando ela é lançada, quando ela está se deslocando aqui no ar, indo para frente, o que que acontece com ela? Ó, essa velocidade aqui que nós sabemos que é 5 metros por segundo, deixa eu tirar a marquinha d'água aqui, beleza? Essa velocidade aqui que é 5 metros por segundo, ela se mantém existente nesse cara, ó. Essa velocidade igual a 5 metros por segundo, certo? Mas à medida que ele está caindo, ele começa a adquirir uma velocidade aqui em eixo y, certo? E essa velocidade gradativamente vai aumentando. Então, quando você chega no chão, aqui, você tem já uma velocidade. Opa, o que aconteceu com a minha caneta aqui? Saiu minha caneta? Ah, voltou, ok. Você tem aqui uma velocidade aqui em eixo x, que ela vale 5 metros por segundo. Ok? E você tem uma velocidade vertical aqui para baixo, que para nós essa velocidade é desconhecida. Mas galera, essa velocidade que você vai ter para baixo é a mesma velocidade daquela velocidade de impacto que o corpo tem com relação ao chão, a velocidade que ele vai bater no chão numa queda livre, certo? Então, ó, se nós pensarmos lá na queda livre, a gente viu como que nós calculávamos a velocidade que ele bate no chão. Como que eu fazia essa velocidade que ele bate no chão? Essa velocidade final dele, a velocidade quando ele bate no chão, ela valia sua gravidade multiplicada pelo tempo que ficava no ar. É só você revisar lá na nossa aula. Ou seja, essa velocidade nessa questão vai ser quanto? 10 vezes 1, certo? Então, essa velocidade final será 10 metros por segundo. Ok. Agora, pessoal, qual que é a pegada dessa questão? Qual que é a sacada dessa sua questão propriamente? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, meus queridos. Quando você vai encontrar a sua resposta, você pensa assim, bom, ele quer a velocidade que ele bate no chão, mas eu tenho duas velocidades. Qual? Uma velocidade que é para baixo, que vale 10 metros por segundo, e uma velocidade que é para a direita aqui, que ela vale 5 metros por segundo. E qual que é a minha velocidade total? A minha velocidade total é um vetor aqui, ó, que representa uma diagonal entre esses dois caras. Então, aqui, ó, essa é a minha velocidade total, a soma dos dois vetores. E como que eu encontro essa velocidade? Cara, isso aqui é um Pitágoras. Isso aqui seria um cateto do seu triângulo. Esse cara seria o outro cateto do seu triângulo. E esse cara representaria uma hipotenusa. Então, você vai fazer assim, ó. A velocidade ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Sua velocidade ao quadrado será 100 mais 25, certo? Ou seja, sua velocidade ao quadrado é 125. Beleza. Então, a velocidade ela é a raiz quadrada de 125. Quanto que é a raiz quadrada de 125? Aqui você precisa fatorar. Você vai encontrar o resultado como sendo 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 metros por segundo. Beleza? Então aqui, aí você fala, tá, mas professor, não sei fatorar esse 125. Ó, você vai lá, 125 e fatora ele por 5 vai dar 25. 25 vezes 5 dá 25. Aqui, 5. 5 vezes 5 vai dar 25, então retorna aqui para o 5. E 5 de novo, 1, certo? Quando tu tá tirando uma raiz quadrada, tu pega os parzinhos e coloca fora da tua raiz quadrada. Então tá aqui o 5, certo? E o cara que sobrou, tu coloca dentro da sua raiz quadrada. Mantém ele dentro da sua raiz quadrada. Então você vai fechar aqui a tua resposta.
raiz de 125, que fatorando você encontra 5 raiz de 5. Veja que essa questão ela já tem uma pitada de dificuldade maior. Por quê? Porque agora ele está falando de lançamento horizontal, mas você usou um conceito de queda livre para responder o teu problema. Porque ele pediu o total de velocidade que você tem. Quando você está caindo, você tem a sua velocidade vertical para baixo, mas você também tem a sua velocidade para o lado, que é a velocidade inicial do seu lançamento. Então aqui a gente já misturou um pouco os nossos dois conceitos e aprimoramos um pouquinho mais a nossa ideia. Beleza? E por fim, última questãozinha, a gente vai ter o exercício número 5, que a pegada dessa questão vai envolver o quê? Primeiro, uma mudança de unidade. Ó, ele fala que um jovem desejando estimar a altura de um terraço onde se encontrava, deixou cair várias esferas de aço, munido de um cronômetro e anotou o tempo de queda de todas. Após alguns cálculos, ele elaborou um gráfico abaixo de tempo gasto pelas esferas durante a sua queda. Certo. Cara, esse gráfico aqui eu achei estranho quando ele colocou o enunciado, porque para mim, naturalmente, seria ele te informar o tempo e não te informar a velocidade, porque ele está só usando um cronômetro no experimento. Mas ok, não tem problema, tá, pessoal? Ele, vamos dizer que ele usou uma técnica lá e sabia a velocidade e não sabia o tempo, tá? Considerando, para facilitar os cálculos, que o jovem desprezou a resistência do ar e adotou a gravidade como sendo 10. Pode-se afirmar que o valor encontrado para esse tempo médio e a altura do terraço foram quanto? Então, ele está falando do tempo que o menino conseguiu medir, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa velocidade que está em 72 km por hora e convertê-la para metros por segundo. Então, a gente vai pegar esse 72 e nós vamos fazer o quê? Dividir por 3,6 para encontrar em metros por segundo. 3,6. Ok. Esse cara vai ficar como? 20 metros por segundo, certo? Só que, quem é essa velocidade de 20 metros por segundo? Gente, esse objeto começa com uma velocidade zero, meus queridos. E à medida que ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E essa velocidade atinge quanto? 20 metros por segundo. Cara, ele está te dando a velocidade de impacto com o solo. Velocidade de impacto. Então, essa velocidade que ele está tendo de impacto são 20 metros por segundo, certo? Então, aqui, galera, a gente vai lembrar das nossas duas equaçõezinhas da queda livre, que era, primeiro, a relação entre a altura e o tempo no ar, que eu falei para vocês que A usava H igual a 1 meio de G vezes o tempo elevado ao quadrado, certo? E o outro que era a velocidade que ele teria de impacto com o solo, que seria o quê? A gravidade multiplicada pelo tempo que ele ficaria no ar, certo? Primeiro, a velocidade desse cara são 20 metros por segundo na hora que ele sofre o impacto. Então, você vai ter que 20 é igual a G, que é 10, vezes esse tempo que ele fica no ar. Certo? Corta aqui, corta aqui. Este tempo que fica no ar será igual a 2 segundos. Beleza, ó. Já encontramos 2 segundos, certo? Consequentemente, a nossa resposta já está na mão. É 20 metros a altura. Se você quer reconhecer essa altura com precisão, pega a relação entre a altura e o tempo que ele fica no ar. Então, você vai ter que H é igual a 1 meio, gravidade 10, vezes 2 elevado ao quadrado. Meio com esse quadrado já era, né? A gente vê que 2 vezes 2 é 4 e tal, divide vezes meio fica 2, e 2 vezes 10 fecha os 20 metros. Beleza? E assim a gente finaliza a nossa segunda aulinha aí nossa segunda parte, né, da aula número 9, a aula de exercícios, beleza? Galera, se você está gostando do nosso vídeo, da nossa sequência de vídeos, dos nossos conteúdos, por favor, não deixe de dar seu like. Agradeço a sua audiência. Forte abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Beijos e tchau, tchau, galera.